E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Pessoal, esse texto ele é muito interessante porque ele fala de duas coisas assim que eu acho muito interessantes, né? Primeiro, a questão dele estar na sinagoga, e segundo, a questão do sábado. Inclusive, eh, esses dias eu estava pensando, né, acho que foi exatamente no sábado, e eu estava, me perguntando sobre a questão de estar trabalhando exatamente ali no sábado, né, ou de, no caso, guardar o sábado, né. Eu tive até um entendimento que é o seguinte: o Messias ele jamais ele aboliu o sábado, né. Como os próprios fariseus tentou, né, induzir ele a isso, né, e ficava perseguindo, né, porque o tempo todo e o Messias percebeu isso, né, quer dizer, ali a vibração, né, eles não precisavam falar nada, mas ele, ali naquela situação, naquele contexto, como ele captava todas as vibrações, né, e aquela coisa que a gente tem da intuição, como ele captava as vibrações e ele conseguia ver que os fariseus estavam ali perseguindo ele. Então, é uma coisa que, mesmo assim, ele, independente da situação, que ele poderia muito bem não emanar aquele homem, não ter emanado, como ele é a própria centelha divina, ele poderia muito bem, como era o sábado, né, ele poderia fazer com que aquele homem, ele viesse num outro momento, numa outra hora, mas ele veio exatamente no sábado, e como ele surgiu ali no sábado, então ele curou o homem ali naquele momento. Então, a lei tipifica o seguinte, né, em primeiro lugar, o Messias é a própria centelha, então ele não aboliu o sábado, só que você não deixa de, curar uma pessoa, ajudar um próximo, porque é o sábado, né. Você pode, igual ele fala assim: "É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar", e eles calaram-se, porque não tinham o que dizer, né. Quer dizer, o homem chegou ali naquela situação, aí, só porque é no sábado, ele não vai deixar de salvar o homem, ou vai deixar de curar o homem. O homem estava ali sofrendo com aquela aflição de né, provavelmente há muitos anos, e ele foi lá e curou, né. Uma outra coisa que eu acho interessante, né, a questão da sinagoga, né, a sinagoga a gente sabe que é o templo, né, o Messias ele entrou muito pouco no templo, né, ele foi pouquíssimas vezes, né, ele praticamente viveu praticamente a eu acredito que ele foi no templo porque foi necessário ele ir, mas ele não vivia no templo. E isso é uma coisa que o sistema religioso ele não fala para as pessoas, né. Ele foi no templo pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes ele foi no templo, só por uma questão de eventualidade. E, enfim, ele vivia mais vezes, né, pregando para as pessoas, fora, né. Ele pregava para várias pessoas, ele saía, né, e nem em casa ele ficava, né, acho que ele saía, né, ele ia de uma cidade para outra, vivia sempre viajando, né, sempre andando ali com seus discípulos, pregando o evangelho. Quando ele via uma multidão, ele pregava e tal. Então, a questão da sinagoga, aí a pessoa pode pegar assim: "Ah, mas olha ali, ele está no templo e tal", né. Então, mas se você for observar, for ler, por isso que é muito importante ler a escritura de maneira íntegra, né, sem interrupções, né, sem parar num versículo específico, você vai ter o entendimento de que ele, o Messias, ele não ficava em templos, né, ele não ficava no templo, né. E
se não fosse isso, aquilo que o Estevão pregou, né, que o Criador, a centelha, não habita em templos feitos por mão de homens, o que que ele faz? Ele pega, né, ele, na verdade, ele vive dentro de nossa alma, dentro de nosso espírito, e aí logo o Estevão, ele foi morto. Logo em seguida, quando ele fala isso, ele é morto, porque ali ele, no caso, ele pega a ira ali ele aí ativa ainda mais a ira, né, dos fariseus e saduceus, né? E dando continuidade aqui, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então, aí mostra a comprovação da perseguição que o Messias sofreu, né? E, enfim, porque segundo, né, os fariseus, ele violou a lei, né, curando, né? E tipo assim, eles sempre tentavam, né, no caso, eles sempre tentavam, né, incriminá-lo, sempre tentaram condená-lo em alguma coisa, alguma ação. E ali essa questão do sábado, né? Logo quando ele falava aquela questão, né? Quer dizer, vocês querem guardar o sábado, mas e o coração de vocês, como é que estão, né? Então, é lícito no sábado fazer bem, fazer mal, salvar a vida ou matar. Aí eles calaram, porque não tinham o que dizer, não tinham o que falar. Entende, gente? Então, essa é a palavra. E quanto à questão do sábado, gente, tipo assim, pessoa que guarda o sábado, ok, não tem nenhuma condenação, mas a gente tem que entender o seguinte, que você não vai trabalhar no sábado, não tem nenhum pecado em relação a isso, de você guardar o sábado. Mas o sábado ele foi feito exatamente para você descansar, né? Foi um dia que foi feito para descansar, mas se surgir uma oportunidade, alguém precisar de alguma coisa, também não é pecado você ir lá ajudar a pessoa. Ah, porque é sábado, eu não vou ajudar, não vou fazer algo, né? Vamos supor, tiver igual ele usou o exemplo do boi, né? Que entrou num atoleiro, né, de lama e tal, e foi lá e tirou o boi. O que que acontece? Se isso acontecer no sábado, você não vai fazer, você não vai lá ajudar, você vai deixar o boi se atolar só porque é sábado. Então houve-se uma distorção muito grande já desde aquela época, e eu acho que essa distorção, ela acontece até os dias de hoje. Essa distorção acontece, na minha opinião, por causa do sistema religioso, por causa dos religiosos. Eles induzem as pessoas ao erro, né? Quer dizer, o Messias, né? E até outras pessoas, como Buda, eles vieram para trazer exatamente um esclarecimento, né? Para trazer um esclarecimento da realidade, enquanto que as religiões eles trazem uma distorção. Então, por isso que há tantos conflitos, há tantas guerras, o mundo está do jeito que está, e tantas religiões existem, né, no planeta Terra. Existem muitas religiões. E exatamente o que acontece, né? Essas religiões acabam levando as pessoas à perdição, na minha opinião. Então, é só observar, gente, é só observar, é só ler, que aí a gente vai entender um pouco a realidade. Então, fica aqui essa palavra para vocês, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de deixar entrar na casa de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.